Houve um tempo, numa certa época, que Deus mandou um profeta ir apregoar numa cidade a qual provocava muita ira de Deus por causa dos seus pecados, dos seus erros e dos seus costumes. E Deus mandou Jonas ir lá e falar com eles, porque senão destruiria toda aquela cidade, com todos os homens, mulheres, animais, tudo. E Jonas não queria ir, desobedecendo a Deus, tentou ir para outra parte, não deu certo, o barco quase naufragou, o povo jogou ele no mar, foi engolido pelo peixe e ficou 3 dias na barriga do peixe, e ali ele buscou a Deus, e Deus fez com que o peixe o lançasse na beira da praia. Depois disso ele resolveu ir pregoar, mesmo não querendo, mas aí o povo daquela cidade todo se converteu, desde o homem, a mulher, a criança, tudo, animais, todos se converteram. Fez com que todos viessem jejuar o líder daquela cidade. E o povo recebeu o perdão de Deus. E o profeta não gostou, porque o profeta queria que aquele povo viesse, sofrer as consequências dos seus erros, dos seus pecados. Que muitas vezes os erros e os pecados e as falhas dessas pessoas prejudicam as pessoas de bem, realmente. Prejudicam as pessoas mais justas, prejudicam as pessoas que querem viver honestamente. E muitas vezes essas pessoas que querem viver bem e honestamente, que creem em Deus, muitas vezes obedecem a Deus, muitas vezes deixa até irar o coração, por causa dessas pessoas acabam sofrendo também, aqueles que estão buscando agradar a Deus. E Jonas, ao ver que Deus perdoou aquela nação por eles terem se arrependido, ficou triste. Muitos já conhecem essa história, por isso eu já não vou muito longe, né? Mas Deus fez com que ele viesse entender um sentimento de amor, um sentimento de justiça e um sentimento de vingança. Deus fez com que ele viesse entender o quanto é importante o ensinamento da verdade às pessoas para que ela tenha a oportunidade de se arrepender. Deus falou para ele: você teve dó de uma bobeira que veio, nasceu dia tua noite, que nem plantaste. E eu não teria dó de uma pessoa, de umas pessoas que foi criada por Deus, né? E por errar, não conhecendo a mão, não sabendo fazer a diferença da mão esquerda e da mão direita, pessoas que não têm entendimento, que não têm conhecimento, e ao ouvir a palavra se arrepender, não ia eu ter misericórdia? E foi isso que Jonas falou. Por isso eu não queria ir, porque sei que é misericordioso. Olha, porque ele falou para Deus, ele já sabia que Deus iria perdoar aquele povo se ele se arrependesse. E naquela época, um profeta que diria que isso vai acontecer, e não acontecesse, ficava desacreditado, sem honra, né? É como os tempos de hoje, profetizar e não aconteceu, o povo fala que é falso profeta, né? E fica perseguindo, fica tudo. Naquela época o pessoal até matava. Mas assim mesmo, ele foi porque Deus determinou que ele fosse. E o homem não pode resistir à vontade de Deus. Mas aí ele entendeu que Deus, sim, agiu com misericórdia, como ele mesmo disse. Sabia que era Deus misericordioso. Ele sabia que Deus perdoaria aquele povo se ele se arrependesse. Mas também Deus fez com que ele viesse entender que é o sentimento de amor, do sentimento de justiça e do sentimento de vingança. Muitas vezes, o povo que está na presença de Deus vê muita gente falha no mundo e realmente acaba até irando e se deixar entrar no coração daquele povo que está na presença de Deus. Aí eles passam até a desejar que Deus entre com providência naquela vida de maneira que venha até ceifar aquelas vidas.
Mas a verdade é que Deus não age no sentimento de vingança. Deus não age no sentimento de ira. Deus age no sentimento de misericórdia. Quando você ora para as pessoas, quando você tem vontade de ver que as pessoas mudam, que as pessoas largam do que não presta, que as pessoas deixem da crueldade, deixem dos pecados, deixem da desobediência, deixem de perseguir os inocentes, deixem de prejudicar o justo, né? Mas você está orando com um coração misericordioso, então Deus vai sim entrar com providência. Porque aqueles que se levantar contra esses que realmente buscam a Deus e entregam na mão de Deus e ora por essas vidas, com certeza Deus vai abençoar. E aquele povo, Deus pode trabalhar na vida deles através da oração desse povo que serve a Deus. Mas a vingança pertence ao Senhor. Justo é só Deus. E misericordioso, cheio de amor no coração, é Deus. A Deus nunca deixa um justo desamparado. Mas nós temos que estar com o coração preparado para tudo. Porque se a ira entrar, fica difícil. Se a mágoa entrar no coração, fica difícil. No coração quem tem que estar é Deus. O coração é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Nossa consciência tem que buscar que Deus é o único verdadeiro justo, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro pastor de nossas almas. Por isso, faça o que Deus mandar, mesmo sendo contra a tua vontade. E deixa Deus trabalhar, que no final você vai entender.